Muito bem-vindos aqui no canal Fé Cast. Eu sou o André. Eu sou o pastor César. E eu sou o Sérgio. Estamos aqui diretamente de Garopaba, Fécast, um canal para quem tem fé. Se você tem fé, fique com a gente aí até o final do vídeo, não saia daí. Pastor César, muito bem-vindo aqui, a primeira vez aqui no programa, né? Sérgio também, muito obrigado por ter vindo aqui prestigiar o nosso programa, o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? E vamos lá, qual é a palavra que vamos ler hoje? Nós vamos ler, no primeiro momento, Romanos 1,17. Eu já tenho aqui a Bíblia aberta já. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito boa essa palavra, forte a palavra, hein? Essa palavra é tremenda, pastor. E fala bastante de fé, né? Qual é o entendimento que o pastor vai trazer para nós hoje dessa palavra? Olha, esse versículo, ele foi o pontapé inicial para a reforma protestante no século XVI com Lutero. Lutero, quando começou a estudar o livro de Romanos e também a ministrar, ele se depara com esta verdade e depois outros textos também dentro do mesmo assunto, e Deus vai dar o entendimento a Lutero de que a salvação em Cristo Jesus é tão somente pela fé e sem essa necessidade de penitências, de pagar-se a indulgência, mas o arrependimento em Cristo Jesus para a remissão de pecados e para a nossa salvação, para a eternidade, é tão somente pela fé. Isso não é obra humana, isto vem de Deus para nós. Amém. Sérgio, o que tu vai trazer de entendimento para nós com essa palavra? Bom, fé, ela é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, certo? Quando você fala em fé em Jesus, é acreditar, exatamente acreditar em verdade aquilo que Jesus fez por nós. É acreditar naquilo que está escrito nessa palavra aqui, certo? Porque é a palavra considerada a verdade, Deus inspirou os homens para escrever essa palavra, né? E tudo que aconteceu está registrado aqui, certo? E viver pela fé é acreditar nos ensinamentos de Jesus e acreditar naquilo que Jesus fez por nós. Amém, amém, glória. É isso mesmo. E assim, falou aqui de Lutero, né? Nós estamos agora comemorando o aniversário agora, né, da reforma. Isso. Dia 31, agora, nós comemoramos o aniversário da reforma. Ela aconteceu no dia... A marca inicial é 31/10/1517. Aí quando Lutero ele vai afixar as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg. O ponto principal ali de Lutero nessas teses era mostrar que a necessidade de uma vida de arrependimento em Cristo Jesus e não a penitência. Aquelas portas, era como se fosse a internet nossa hoje em dia. Exatamente. Ela, como estava comemorando o Dia de Todos os Santos, ia vir uma grande população para aquela igreja, certo? Ele usou esse meio para se comunicar com as pessoas da época. Ele pregou 95 teses na porta. Isso. Ali todo mundo tinha acesso, né? Como o Sérgio disse muito bem. Hoje você pega um celular, você tem o mundo ali. Sim. Naquela época era diferente. Então, como ia haver ali uma peregrinação muito grande de pessoas, Lutero usou isso como estratégia. Afixou lá aquilo que ele acreditava ser as verdades bíblicas e que as pessoas precisavam se voltar para isto. Sim. Então as pessoas iam passar por ali e iam ler as teses. E aquilo ia gerar toda uma discussão, né? Sim, e houve uma tremenda mudança a partir de então, né? Sim. Porque assim, existiam realmente práticas que eram
eram feitas, né, pela igreja naquele momento e que começaram a ser contestadas Sim, sim. e mudadas e alteradas, né? Não estava sendo mais aceito, né? A indulgência que tu citou agora é uma aberração, assim, né? A pessoa vender uma cadeira no céu, vender um campo no céu, alguma coisa em troca, né? Da salvação, né? Exato. E antes de Lutero, levantou-se outros homens contra essas questões, mas todos foram condenados à morte pela própria igreja na época. Sim. Né? Mas apesar disso, eles tiveram o que eles fizeram acabou influenciando Lutero, sim, certo? E outros reformadores para essa reforma. Importante esses fatos históricos, né, que aconteceram no entendimento, porque isso aí veio trazer entendimento para o cristão, né? Porque até então o cristão era meio considerado meio como uma manobra de gado, assim, né? Ele era conduzido como se fosse um gado, assim, né? Não sei se é a palavra correta, mas era... André, como eu disse, foi um gatilho. A partir dali vai nascer a reforma protestante, vai nascer as igrejas, igreja presbiteriana, a igreja luterana, a batista, e vem avançando com a história, hoje a Assembleia de Deus, e as diversas igrejas que nós temos hoje. Mas interessante a gente pensar que esse momento de Lutero e depois os reformadores que vêm em seguida, eles levantaram os seus pontos de fundamentação da nossa fé. E nasceu aí o que nós chamamos dos 5 solas. Sim. 5 solas. Somente a fé, somente a Bíblia, somente a graça, somente Jesus e somente toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Sim. E isto é o que fundamenta toda hoje a igreja, Sim. A igreja reformada, né? O nosso pensamento teológico, ele está em cima desses 5 solas. São 5 solas, seriam 5 pilares, né? 5 pilares. Para o público entender, sola era escrito somente, escrito em latim. Latim. Certo? Sola escritura, né? Sola gratia, fide, né? Sola gratia, solus Christus, né? Somente Cristo, e soli deu glória, soli deu glória, glória somente a Deus. Amém. Glória amém, somente a Deus. Então, na questão de fé, eu vou ler, me permita ler um outro versículo, que está em Tito 3,5, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que importante essa compreensão desse texto. Não é obras de justiça que cada um de nós venha praticar, mas é pela fé. Agora, somos preparados por Deus para andarmos e praticarmos boas obras? Sim, Efésios mostra isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o texto continua dizendo que Deus nos preparou para andarmos em boas obras, as obras que o próprio Deus preparou para nós andarmos nela. Essas boas da conversão. Né? Exato. Você não pratica boas obras para angariar algum mérito da parte de Deus e ter aí um benefício, e o benefício maior é a salvação. Você anda em boas obras porque já tem a compreensão, a certeza em seu coração que foi alcançado pela graça de Deus. Sim. Eu vejo que isso é importante, porque às vezes as pessoas, elas... eu dei para uma pessoa uma coisa que ele precisava, eu dei para outra, então eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que vou para o céu, que estou salva, e às vezes não é isso mesmo, né? A Bíblia está trazendo que não é só isso, né? Sim. Tem que ter fé também, tem que ter práticas, né, no cotidiano. Fazer as obras é amar o próximo, é uma forma física de amar o próximo, certo? Ajudá-los. Sim, certo? sim. Mas isso, você só consegue fazer isso de coração, certo? Quando você consegue amar verdadeiramente essa pessoa. E só Cristo, só com a conversão que você consegue. Eu vejo também assim, talvez eu não tenha me expressado muito bem, porque assim, o que eu estou trazendo? Uma pessoa,
ela tem uma vida, ela tem práticas na vida dela, no cotidiano dela, que não correspondem a uma vida íntegra, né? Por Sim, exemplo, ela usa de malandragem, ela, né, mas ao mesmo tempo ela é boa, ela faz boas obras, ela ajuda os outros. Então, o que eu quero tentar trazer é que às vezes a pessoa acha que só através dessas boas obras, eu comprei uma bicicleta para o rapazinho da rua que não tinha, eu comprei uma roupa para a moça que não tinha. Mas a vida, aí não, tô salvo, que eu fiz isso, fiz aquilo, né? Pega um caderninho, anota, né? E tô salvo. Mas aí se ele não viver o evangelho, se ele não tiver com boas práticas do dia dele, né? Ele não vai, mesmo que ele doe $1 bilhão para alguém, ele não vai ser salvo, é isso? Que é mais ou menos assim, né? Exatamente. E o outro pilar de sustentação desses 5 solas é a nossa compreensão de que somente em Jesus. O próprio Jesus deixou claro isso. Eu sou o caminho, Sim. a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. O texto lá de 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, também deixa claro que ele é o único mediador. Sérgio está com a Bíblia e leia para nós, faz favor. 1 Timóteo Isso. 5 e 6, né? É o capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Maravilhoso, maravilhoso, né? Há só um mediador, Jesus Cristo. É Ele que nos conduz. André, olha só que interessante. Posso contar aqui uma ilustração? Diz que, certa feita, um jovem perguntou a um pastor: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sim. E aí o pastor disse assim: olha, você precisa fazer 1000 pontos. 1000 pontos? Como que é isso, pastor? E o pastor disse: olha, você é um bom esposo? Ele disse: eu sou. Então, 1 ponto. Olha, você é um bom crente, você está na igreja, frequenta, vive o dia a dia, lê a Bíblia. Ele falou: sim. Então, 2 pontos. São 3. Você é um bom filho? Sou. Então, mais 1 ponto para você. Você é um bom funcionário na sua empresa? Eu sou. Então, mais meio ponto. E assim o pastor foi lançando perguntas e o menino se desesperou. Disse: pastor, eu não cheguei nem a 10 pontos. E eu não sei mais não há mais perguntas a serem feitas, né? Para mostrar aqui as minhas qualidades. E aí, no desespero, ele disse assim: só Jesus. Aí o pastor disse a ele: 1000 pontos. Só em Jesus. Boa. Atingiu os 1000 pontos. É só em Jesus. Muito boa, muito boa. Ele é o caminho. Amém. O caminho amém. para Deus. Ele é a verdade de Deus. Ele é a vida com Deus. E a igreja que o pastor está coordenando, né, administrando, é a igreja presbiteriana. Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí ela fica aqui em Garopaba, aqui no Isso. centro. Nós chegamos em Garopaba agora, esse ano. Fizemos o culto oficial dia 31 de agosto. Sim. Estamos ali alugado, né, um salão, 2 ruas abaixo ali do posto Nestor. Sim. É um lugar muito bem central. Bonito, isso, no centro, um lugar bem confortável. E você é o nosso convidado para estar lá. E qual é o dia de culto lá? Domingo, às 19 horas. Nós temos um estudo bíblico também no domingo, às 17, e uma reunião de oração nas terças-feiras, às 19h30. Que legal, que legal. Então, você que está aí, não tem uma igreja, não está congregando ainda, está procurando uma igreja, já tem aqui uma dica aqui do pastor César, né? Que a igreja presbiteriana é do Brasil, a igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana do Brasil. A nossa igreja ela é muito grande a nível de Brasil. Sim. No sul de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ela ainda é pequena. E esse é o desafio. Estamos crescendo. O nosso projeto aqui no sul de Santa Catarina é pelo menos uma cidade por ano. Agora, no próximo ano, já vamos para Jaguaruna. Esse ano foi Garopaba. O ano passado foi Laguna. Orleans, perdão. O ano anterior, Laguna. E assim nós estamos avançando. Que benção, que benção. E uma coisa que as pessoas podem estar falando assim, mas a igreja tem poucas atividades, né? Porque é só domingo e quarta-feira. Nós somos uma congregação nova, nós estamos começando. Ainda não temos uma grande estrutura ainda que várias igrejas presbiterianas com mais forte têm. Então, à medida que nós formos crescendo, né, nós vamos criar outros departamentos, outros... Sim.
No começo é Sim, difícil mesmo, né? Sim. Não é fácil, né? Ainda somos um grupo pequeno. E assim, e a igreja presbiteriana é uma igreja de renome no Brasil, né? Reformada, tem Sim, grandes sim. nomes, tem o reverendo Nicodemos, Sim, né? O sim. Hernandes Dias Lopes, são pessoas feras, né? Arival. A nossa igreja, André, ela chegou no Brasil há exatos 165 anos. Na verdade, nós somos a primeira igreja evangélica a vir para o Brasil oficialmente, com Simonton, veio dos Estados Unidos, com a intenção de estabelecer aqui uma igreja de fé reformada. É assim que nós somos. Então, é a primeira igreja. Depois vieram outras, né? Chegou aí muita gente depois da igreja presbiteriana. Então, são 165 anos de história Sim, aqui no Brasil. que legal. Muito legal. E pastor, assim, ó, as pessoas então estão convidadas a irem conhecer lá, né? Para conhecer a igreja presbiteriana. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, estou devendo uma visita lá, mas eu quero ver se eu vou em breve, né? E assim, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Esses 5 pilares, a sole, como é que é mesmo? É sole? Nós já vimos aqui somente a graça, Tá. nós somos salvos pela graça. Somente a fé é o instrumento que Deus usa para entendermos a graça. Somente Jesus. E deixa eu dizer uma coisa interessante, importante aqui. Quando você pensa em graça, Sérgio, o que é graça? Define aí para nós. Graça é um favor imerecido. Imerecido. Da parte de Deus para nós. Eu digo, André, que graça é Jesus na cruz e nós no céu. Agora, precisamos pensar em misericórdia. Graça, então, algo que Deus nos dá gratuitamente, sem o nosso merecimento. É o amor incondicional. Olha só, Deus não espera nós temos uma condição, fazemos algo de bom. Agora o César fez algo bom, né? O Sérgio fez algo bom, o André, o Alexandre fez algo bom, então eu vou dar algo a ele. Não, ele nos alcança gratuitamente, livremente, pelo seu amor, é um amor incondicional. Não interessa o que a gente tenha feito. Exato. E misericórdia? Misericórdia é exatamente o contrário de graça, certo? É a não punição, certo? Porque a misericórdia é você não punir aquilo que você deveria, não receber a punição que você deveria ser punido. Então, graça Deus nos dá gratuitamente, e nos alcança e nos salva, coloca em nosso coração a fé e vamos compreender a graça. Misericórdia, Deus não dá aquilo que merecíamos, né? A gente podia pensar os dois ladrões lá na cruz. Um disse assim, olha, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Mas esse que está aí no centro, não, que era Jesus. Quem deveria estar lá na cruz seríamos nós. Mas Jesus se fez maldito em nosso lugar e encravou na cruz do Calvário todo o nosso escrito de dívida. Usou de misericórdia para conosco. Nós pecamos, nós erramos, mas Deus não nos pune com isso, mas sim na pessoa do Filho, Cristo Jesus, derramando o sangue, né? E quando você falou dos 5 pontos, nós temos também a Bíblia. A Bíblia, qual é o entendimento após a reforma? A Bíblia é a única regra de fé e prática e infalível. Olha lá, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a compreensão da igreja reformada, e a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, é que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Qual foi a intenção da reforma? Trazer os cristãos, trazer a igreja de volta para a palavra, a partir de uma releitura, e ter então na palavra, na Bíblia, a sua única regra de fé e prática. Seria o seguinte, André, seria corrigir os erros teológicos e as práticas litúrgicas da igreja até então,
agora com uma releitura da palavra. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, eu penso comigo aqui, é tempo de uma releitura da palavra de Deus. Há algumas práticas que nos afastam e estão afastando as pessoas, há ensinos que estão distorcendo a verdade bíblica. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra. Amém. E fazer dela a nossa única regra de fé e prática. O estudo correto da Bíblia, porque essas distorções geralmente acontecem porque as pessoas pegam pequenos textos, certo? Fora de contexto, inclusive, e acabam tendo a interpretação do que ele entende, segundo os valores que eles têm, não segundo os valores da Bíblia, certo? E acaba tendo essas distorções e assim muita gente ganha dinheiro com essas práticas, né? Porque aquelas indulgências não são vendidas, não pararam de ser vendidas assim, mas criaram outras maneiras de conseguir, né? E hoje em dia também está começando a acontecer isso de uma forma um pouco diferente daquela época, mas acaba sendo o mesmo princípio. O que ocorre é o seguinte: levanta-se algumas teorias, né, algumas doutrinas, e eles tentam fundamentar isso com os textos bíblicos. Então, é uma maneira de justificar o erro teológico, as suas práticas, litúrgias, com textos bíblicos. E o que a Igreja Reformada propõe é o contrário. É olhar para a palavra e corrigir esses erros a partir da Bíblia, como única regra de fé e prática. E nesse tempo aí lá de Lutero, a Bíblia, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, ninguém conseguia ler, que nem hoje a gente. Hoje a gente fala em Bíblia, tu vai ali na esquina, ali estão dando Bíblia nas igrejas, tem Bíblia para vender em qualquer livraria, tu vai no mercado lá livre, ali no internet, compra a Bíblia, é muito fácil, mas naquela época não era assim. Naquela época, para te ter acesso a uma Bíblia, porque a igreja também não deixava esse acesso, né? As pessoas, a maioria era analfabeta, certo? E a Bíblia era escrita em latim, certo? E poucas pessoas sabiam isso. Então, mas isso foi propositalmente. Foi colocado propositalmente. Para dificultar o acesso às pessoas lerem a Bíblia. Quanto mais ignorante. Para haver mais facilidade de manipulação, né? Estou correto com isso? Quanto mais ignorante. Falando de história, né? Vamos falar aqui um pouco do ponto histórico das coisas, né? Sim. Porque isso realmente aconteceu, essa prática, né? Sim. E hoje já é o contrário. Hoje eu sou pastor e eu incentivo a todos lerem a Bíblia. Amém. Cada um ter a sua Bíblia em casa, ler e examinar. E o meu desafio é sempre este: olha, você está aqui, eu vou ler, eu vou pregar, vou ensinar, mas fique atento, porque se eu estiver ensinando algo diferente daquilo que é a verdade bíblica, você precisa contestar isso. Inclusive é o seguinte: na internet você tem várias versões da Bíblia, várias linguagens diferentes, umas mais rebuscadas, outras mais simples. É interessante estudar e ver essas versões para ter um verdadeiro entendimento. Né? Amém. Assim, então, pessoal, estamos chegando aqui no final do vídeo, já estamos com 20 e poucos minutos aqui de vídeo, para não ficar muito longo aí para vocês. Eu vou fazer um convite para vocês, Marcha para Jesus, que vai acontecer aqui em Garopaba. Aqui as camisetas já estão aqui disponíveis, então vamos sortear uma camiseta hoje. 12 de dezembro? Não, 12 de dezembro é uma quarta-feira. 14. Desculpa aí pela falha técnica. Eu falei com o pastor Sérgio e aí é no sábado. E nós vamos estar lá na Mormai, na loja da Mormai, a partir das 15 horas do dia 14, que é um sábado. Tá, pessoal? Convidados aqui. E aquele que tiver, o primeiro que mandar uma mensagem aqui no grupo, que eu tenho que colocar ali no chat ali do FECast, eu quero uma camiseta para a marcha. E aí vai ser doado uma camiseta para a marcha. O primeiro que mandar um chat lá para nós aqui. Então é isso, né, pessoal? E tem essa Bíblia aqui que você pode... sim. Olha aqui, ó. Tem duas Bíblias que nós vamos deixar aqui. E aí, só para a gente concluir esse perfeito. O último sola, né? Tá. Somente toda a glória ao nosso Deus. Sim. Olha 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, nada ao homem. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, aquele que nos criou e nos mantém e nos sustenta, coloca sobre nós a tua mão para nos proteger e nos abençoar e cuidar de nós. Isso é interessante, essa última sola aqui, que assim, ó, esses dias eu estava lá numa casa de um pessoal amigo, e aí a gente, como cristão, né, vamos orar antes da refeição, o pessoal não tem muito essa prática, e a gente foi fazer uma oração, e a gente não orou pelo cozinheiro, né, que tinha feito a refeição, né, e no final da oração ele, não, mas teria que ter orado por mim. Né, daí eu não sabia como é que eu fazia, acabei orando por ele, claro, né, ele fez com carinho lá a refeição, mas a gente não costuma dar essa glória para os homens, né? Isso é difícil às vezes das pessoas entenderem, e as pessoas às vezes querem ser reconhecidas, né? Mas então, a glória a Deus, o que é? Deus deu o conhecimento, a saúde, o conhecimento, a inteligência para que ele pudesse aprender, e sim, o talento para que ele pudesse fazer. Amém, E na hora eu fiquei meio assim, porque daí, pô, a gente não pode estar orando, mas a gente acabou orando para não ficar aquele climão, né? Sim. Mas assim, depois que a gente tem esse entendimento, porque assim, às vezes as pessoas perguntam para mim, André, tu só ouve louvor? Porque eu adorava ouvir reggae, eu adorava ouvir tudo que é tipo de música antes de me converter, né? Não tem nada quem quer ouvir. Mas hoje para o André não serve mais eu ouvir uma música que não seja louvor. E o louvor é isso, é dar glória a Deus, né? E não a glória à namorada que não sei o quê, ou a mulher linda que apareceu, que às vezes as músicas compostas do mundo, elas estão glorificando uma pessoa, uma ex-namorada ou alguma coisa nesse sentido, né? André, louvor é falar bem. Quando você diz assim, vou louvar, vou falar bem. Vou louvar a Deus, vou falar bem. Então as nossas canções, as nossas orações, a nossa prática, né, no nosso dia a dia, ela precisa ser em louvor ao nosso Deus. A nossa vida, né? O nosso dia a dia. Você estava comentando aqui anteriormente, eu fiquei pensando, alguém disse certa feita que as nossas atitudes, elas fazem calar a nossa voz. Você tinha ouvido isso? Sim. As nossas atitudes. Às vezes nós temos um discurso muito bonito aí, no nosso dia a dia, onde nós estamos. Mas e as nossas atitudes? Elas condizem com a realidade do nosso discurso, não é? Então é algo que nós precisamos pensar. Muito bem, então. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém. Então, muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, né? Se você ficou aí até o final do vídeo, muito obrigado. Dê o seu like, compartilhe. Faça comentários aí. O primeiro que fizer o comentário, eu quero uma camisa da 10ª Marcha para Jesus, vai ganhar uma camisa, tem todos os tamanhos, tá? E eu também aqui, ó, tem 2 Bíblias. Normalmente eu costumo dar Bíblias, né? Agora eu já estou ficando famoso, já estou recebendo Bíblia já. Já estou sendo presenteado. Isso aqui é uma benção, vai ser doado para quem não tiver. Quem quiser também Bíblia, bota aí no chat, eu quero uma Bíblia. Temos 2 Bíblias aqui da Igreja Presbiteriana, né? E aí vem buscar aqui mesmo, né? Ou pode pegar aqui, a gente manda um chat ali que a Bíblia não vai chegar até você, de um jeito ou de outro. Ou pode ir até a igreja. Lá na igreja também tem Bíblia para dar. Se alguém não quiser vir aqui ou não quiser botar um chat ali, pode ir lá na igreja no domingo. Sim. No domingo às 19 horas. 19 horas. Ou às 17 também tem um estudo bíblico. Às 17 horas nós temos um estudo bíblico. E tem o dia da oração que é às 19h30 na terça-feira. Na terça. Logo no comecinho da semana. Isso. Muito obrigado a todos aí e continue até a próxima aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Deus abençoe a todos. Amém.